Estamos aqui com Gabriela, que fez o mestrado e o doutorado em Biologia Floral e Polinização de Culturas Agrícolas. E ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre a meliponicultura, né, sobre as várias temáticas e as várias áreas que a meliponicultura está envolvida e a importância dela. Boa noite, pessoal. É sempre uma honra para mim poder fazer Boa parte, noite. né, dos momentos Fechou, então eu tô ouvindo um pouco. CEP. E eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, poder estar com vocês. E hoje, né, como Luana bem falou, eu sou engenheira agrônoma, sou bióloga, tenho mestrado e doutorado na área de ciências agrárias, voltado para a biologia floral e polinização, tá? Não tô Eu ouvindo acho que ninguém. vocês estão me escutando bem, Roque? Desliga o microfone, por favor. E aí ainda está dando interferência aqui. Estou escutando, Gabi, está perfeito. Pronto, a apresentação já entrou aí, tudo certinho? Não estou vendo. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos aqui. Tá? Tá. Pronto. Então, vamos lá. Então, gente, quando o Roque pediu para que eu pensasse um tema, né? Eu resolvi falar um pouco sobre meliponicultura, né? Porque a gente está vivendo um momento em que há pouco a Lua perguntou assim, Gabi, o que é que você tem feito? Então a gente pensa assim, poxa, num momento como esse, falar o quê? Falar sobre o quê? Há tantas coisas a serem ditas, mas eu queria falar algo na nossa área, na área agrícola, né? Uma área que a gente pode estar levando, né, para as pessoas muito conhecimento, em que as pessoas podem, nesse momento que estão em casa, fazer algo para distrair a mente, né? Para ter até uma renda futuramente também, mas que principalmente colabore, né, com a sua saúde e com o meio ambiente. Então eu pensei o quê? Por que não falar de meliponicultura mais que uma importância econômica? Porque quando a gente pensa em meliponicultura, a gente pensa logo em quê? A gente pensa em mel, produção de pólen, né? Produção de geoprópolis, a gente pensa logo na lucratividade, a gente pensa logo na economia. Mas eu quero mostrar para vocês que a meliponicultura não é apenas economia. A meliponicultura ela tem uma importância que nós devemos mostrar para a sociedade e, de alguma forma, levar esse conhecimento para que as pessoas abram a mente e enxerguem o real valor, na verdade, né? O real valor das abelhas, da meliponicultura principalmente. E aí eu pergunto a vocês, quando eu falo de meliponicultura, o que é que vocês pensam? O que é que a gente pensa em meliponicultura, né? Gente, a meliponicultura, ela é uma criação, né, criação racional de meliponinhos, né? O que são esses meliponinhos, né? São abelhas que não possuem ferrão, ou seja, as pessoas dizem que ela não possui, mas ela tem um ferrão, só que o ferrão dela é atrofiado. E a meliponicultura, ela já vem sendo, né, tradicionalmente praticada desde 1838 ou muito antes disso. E os indígenas, né, eles já vêm com essa cultura de muito tempo aqui no Brasil, tá? Então, eu coloquei para vocês algumas imagens aí, a imagem da meliponicultura rústica, desde que as abelhas eram racionalmente criadas em troncos, né, em potes de barro e até chegar às caixas racionais, que é a prática da meliponicultura, que é o quê? O manejo e a criação racional de abelhas,
tá? Então, meliponicultura vem a ser o quê? A prática e o manejo racional de abelhas, tá? Então, as abelhas, elas geralmente são conhecidas, como eu disse a vocês, pela produção de mel, né? Muita gente conhece, quando a gente fala assim, abelha, pensa logo na ferroada, né? Poxa, abelha é perigosa, né? Pessoas que têm alergia, principalmente, um perigo, né? Mas existem aí essas abelhas que têm esse ferrão atrofiado que facilita aí a vida de muitos criadores e pessoas que moram na cidade que praticam como hobby a meliponicultura, né? Estima-se, gente, aí hoje que existe e já existe 3.000 espécies de abelhas, tá? Dessas 3.000 espécies de abelhas, 385 delas são espécies solitárias. O que são essas espécies solitárias? Elas não vivem em colônias, né? A formação, né? Aí eu botei algumas imagens para vocês de espécies de abelhas, tá? Todas essas abelhas que vocês estão vendo aí são meliponíneos, né? São imagens que são retiradas aí, essas imagens foi da minha tese, né? E quando a gente fala dessas abelhas polinizadoras, né? A gente fala de abelhas, de mel, a gente pensa também da polinização, né? Então, essas abelhas, elas são consideradas agentes polinizadores. Professora, Oi? Poliana vai precisar trocar de célula aqui. O nome é Sim. Quando a gente fala, gente, de abelhas polinizadoras, a gente está falando também, tá? Que eles são agentes que colaboram com a nossa alimentação, né? Então, existem aí essas cerca de 20.000 espécies já descritas, de abelhas já descritas, né? Elas são visitantes florais obrigatórios. A gente tem esse conhecimento, né? Já comprovado através de pesquisas que 80%, né, das plantas, elas necessitam de polinização, necessitam de polinizadores, sejam eles abelhas ou vespas, aves, o vento, a água, insetos. Professora, Sim. Poliana vai precisar trocar de celular. O nome é Leonardo Oliveira. Tá, meu amor. Roque aceita ela, Luana aceita ela aí, tá? Ok. E, gente, também a gente tem que ter essa noção não só do mel e da polinização, mas que essas espécies de abelhas, elas são extremamente importantes para a biodiversidade, né? Elas são extremamente importantes para a manutenção dessa biodiversidade, dessas diversas espécies nativas, de espécies, né, de plantas, vou dizer assim, que nós temos, tá? Não só no Brasil, como no mundo, tá? Então, 42% a 57% de espécies vegetais mais plantadas no mundo, elas são polinizadas pelas abelhas. E as plantas cultivadas, que são as plantas que nós plantamos, né? São as espécies que nós plantamos, elas 73% de todas essas espécies que nos fornecem alimento necessitam de polinização por abelhas, tá? As abelhas, elas vivem em família. Nós temos os nossos pais, nós temos nossos irmãos, parentes. As abelhas também têm. Ela tem a família, que são também denominadas aí de castas, tá? Essas castas são o quê? São a rainha, né? As operárias, né, que são as fêmeas, e os machos, e que tem os zangões, tá? E essas rainhas, a rainha, elas realizam aí a postura dos ovos, né, de todos os tipos de abelhas existentes aí nas colmeias. Elas são também responsáveis aí pela organização da colônia,
né? São um sistema aí de comunicação baseado através de feromônio. O que é feromônio? Mudou o cheiro específico que cada colônia tem, porque essa rainha vai estar, né, liberando. Normalmente, aí, uma colônia possui apenas uma rainha poedeira. Mas eu já vi dizer que existe mais de uma rainha na colônia. É verdade? Sim. Pode, né? Existem alguns relatos aí que tem mais de uma, sendo uma ou duas, até três, numa colônia, mas não fica por muito tempo, tá? Se aquela rainha ela está ativa, ela está, né, com um nível de postura bom, as próprias operárias acabam retirando. As operárias, elas são as abelhas que são mais leves, mais robustas, né? Elas são maiores, elas desenvolvem aí todo o trabalho da colônia, né? Ela cuida da limpeza, da defesa. As abelhas são extremamente organizadas, tá? Então, essas operárias que fazem a coleta do pólen, do néctar, da resina, barro, fibra, tudo que vem para a colônia, né? Elas representam geralmente, gente, de todas aquelas abelhas existentes ali em uma colônia, 80% são de operárias. Aí a rainha, como eu falei já há pouco para vocês, né? Elas realizam aí a postura, geralmente aí nasce de 8 a 12% em cada favo, tá? E existe aí uma rainha poedeira ativa em cada colônia, como eu disse a vocês, podendo existir mais, tá? 2 ou 3, já existem relatos científicos que mostram isso, mas não é comum, tá? E geralmente as rainhas virgens que nascem a mais são eliminadas pelas operárias, tá? O macho, eles são reprodutores, eles não têm, assim, um papel, assim, muito específico na colônia, a não ser de acasalar aí com a rainha, mas diferente aí das abelhas que são chamadas de abelhas africanas, né, da Apis mellifera, alguns machos desenvolvem aí uns pequenos trabalhos dentro da colônia, que pode ser desidratação do néctar e também a manipulação da cera, né? Quais são esses produtos que as abelhas nos oferecem? As abelhas, elas nos oferecem o quê? Mel, própolis, né, pólen e a polinização, tá? Eu coloquei algumas imagens aí que vocês podem estar observando, que o pólen aqui, uma caixa, essa partezinha aqui nos potes, amarelinho, que vocês podem ver aqui, do lado direito, tá? Tem os potes com o pólen e também ao lado uma pessoa segurando aí todo esse pólen que estava aí, que já foi colhido, tá? E aí o pote de mel aí embaixo também, esse mel é maravilhoso, viu, gente? A cor do mel, ela pode mudar? Pode. A coloração do mel vai mudar de acordo com o quê? A espécie de abelha e também a espécie de planta que esse néctar, né, que esse material foi coletado. A comercialização, né? Comercialização. Economicamente falando, até o momento, tá, gente? Então, essa comercialização das abelhas sem ferrão, ela é importante, né? Para muitos produtores, né? Muitos agricultores que também trabalham. O litro de mel, ele pode estar chegando até R$300, a depender da espécie de abelha, tá? E por que ele é tão caro assim? Porque essa produção é limitada, tá? Ele não produz tanto, essas espécies não produzem tanto quanto as Apis mellifera, que são as conhecidas como europeia ou africanizada, tá? Então, eles produzem mais. Na meliponicultura, produz menos, e é um mel com alta qualidade, tá? E como a produção é também limitada, a cotação aí desse valor de mercado é maior e varia de espécie para espécie, né? Tem espécie que chega a R$100, R$150, né?
eu coloquei aqui uma reportagem que vocês podem estar observando, né? E coloquei em vermelhinho, ó, o potencial de mercado, no entanto, reconhece o presidente enorme. Na verdade, está errada aqui essa colocação, tá? Então, alguém colocou assim, ó, quem começou não está dando conta de abastecer o mercado. Relata as jataís, que são espécies de melíponas, tá? São abelhas sem ferrão, elas são bem pequenininhas, também conhecidas como abelha mosquito, tá? São as mais conhecidas produtoras de mel sem ferrão. O valor do litro fica em torno de R$ 150. As melipônias também produzem e o litro está em torno de R$ 100. Então, isso vai depender, como eu disse a vocês, de espécies de abelha, esse valor. Para comercialização aí desses espécies, a gente pode estar falando aí, né? Com qual espécie a gente buscando primeiro, né? Para empreender, qual espécie a gente quer e a partir daí a gente vê o que é que a gente quer produzir. Vai querer produzir o quê? Pólen, própolis, mel. A partir do que a gente vai querer produzir é que a gente vai estar manejando para aquela função, o que é que a gente vai estar querendo, né? Nesse caso, se for uma produção caseira, se a gente quer só por hobby, por cuidar tanto da espécie quanto do ecossistema, a gente pode estar iniciando aí com 2 caixas. Se for uma produção comercial, a gente pode estar iniciando com 40 caixas. Uma caixa só a nível de curiosidade, uma caixa vazia, só aquela caixinha, estrutura de madeira, caixa racional, ela está no mercado hoje por volta de R$ 75. Uma colmeia povoada, a depender do nível que ela esteja, pode chegar a R$ 250 a colmeia, 250 até R$ 300, vai depender se ela estiver muito forte, tá? E as características, né? Quais são essas características que as abelhas sem ferrão traz? Que características são essas? Primeiro, gente, essa espécie de melíponas, né, a meliponicultura, é de fácil manejo, tá? Essas abelhas não têm comportamento agressivo, então não necessita daquele aparamento todo, aquela roupa, né, para a gente estar usando toda aquela roupa, fumaça, tá? Elas são bastante higiênicas, né, e são, como eu disse antes, potenciais polinizadoras de várias culturas. É uma atividade ecologicamente correta. Hoje a gente precisa muito estar pensando na natureza, pensando em sustentabilidade. É um investimento baixo, né? Tem boas perspectivas e o retorno financeiro também é muito bom. Gera uma renda de forma sustentável. É ótima proposta de renda para toda a família, porque toda a família pode estar trabalhando. Vocês podem observar nas fotos aí crianças tomando mel de canudinho diretamente da colmeia, da colônia, criança brincando no meio das abelhas, né? Então, as pessoas tirando fotos, contribui para a manutenção da biodiversidade, é uma característica também muito importante, né? Produz mel com alta qualidade, alto valor medicinal, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês que é extremamente importante, quando eu digo para vocês que meliponicultura é mais que economia, é mais que uma geração de renda, porque a meliponicultura ela pode estar, gente, também associada à terapia. Pessoas com ansiedade, né, com início de demência com grau inicial, depressão, síndrome, até há pessoas com início, né, que tem Alzheimer, síndrome do pânico, para o lazer. Por que, Pro, você está dizendo que isso é uma terapia, isso é bom? Gente, nós temos uma espécie dócil. Os neurologistas, os psicólogos, eles pedem para que pessoas que têm algum problema, né, neurológico, algum problema de depressão, ansiedade, para que ocupe a mente com alguma coisa que seja prazerosa.
Quando a pessoa passa a mexer com essas abelhas são abelhas que a gente pode estar colocando no nosso quintal, pessoas que moram em apartamentos criam essas abelhas nos apartamentos. Vocês podem olhar aí na foto do lado esquerdo abaixo, tem pessoas, né, que criam em apartamentos as colmeiazinhas, idosos, eles também criam abelhas, tá? Então, ela possibilita a meliponicultura para mim, né? Eu sou amante da meliponicultura, para mim é uma arte, porque a gente pode estar manuseando, a gente começa a observar essa família, né, a casta, a gente vê como elas são extremamente organizadas, limpas, elas coletam toda a sujeirinha, deixam num cantinho específico na caixa, tá? Então a gente começa a se apaixonar mesmo, não apenas pelos produtos, por serem produtos bons, né, saudáveis, mas também pela questão do animal em si, né? Cada um, né? Tem pessoas que têm animal de estimação, um gato, um coelho, um cachorro. Tem pessoas que podem ter como ser um animal de estimação as abelhas, que vai estar dando para você aí algo prazeroso, trabalhando a sua mente. Você pode estar cuidando dessas abelhas, multiplicando essas colmeias. Aliado a isso, a gente pode ter também pessoas que pensam economicamente, que pensam, né, de forma capitalista também, pode estar agregando isso como uma fonte de renda, né, que é bom também. A gente não vai dizer que é ruim, é preciso ter algo para incrementar, mas a gente também precisa ter a noção que essa meliponicultura, essa criação de abelha, ela é extremamente importante, porque as abelhas são importantes para nós. As abelhas são importantes para a agricultura, para o meio ambiente, para a biodiversidade, tá? Então, a gente tem que estar pensando não apenas economicamente. Vocês podem observar que, relacionado à polinização, essas abelhas, né, sem ferrão ou as melíponas, os meliponíneos, eles têm uma importância grande também para a nossa alimentação. Olha aí, elas são responsáveis pela polinização do cajá, do cupuaçu, do açaí, araçá, goiaba, né, berinjela, morango, girassol, pimentão, entre outras espécies que nós, né, plantas aí que fornecem alimento para a gente, tá? Então, a gente tem que ter essa visão que elas são importantes, os meliponíneos são importantes, as abelhas são importantes para nós, porque elas nos fornecem não apenas alimento, mas elas são importantes para a manutenção da biodiversidade, para a nossa natureza, né? E aí, o que é que ela traz para a gente, né? Bons rendimentos, porque quando essas espécies de abelhas vão lá na nossa plantinha, vão lá nos pés, né, de maçã, que a maçã, na verdade, não é polinizada diretamente só por abelha sem ferrão. A abelha com ferrão, a Apis, ela poliniza diretamente as maçãs também, tá? Mas o pimentão, o morango, que são polinizados por meliponíneos, né? Quando essas abelhas vão lá, elas fornecem para a gente, né, elas dão bons rendimentos nesses frutos, a qualidade dos frutos são bem melhores, tá? O índice de malformação diminui, então aquelas plantas, muitas vezes a gente chega no supermercado ou na feira, a gente encontra um morango meio tortinho, uma ameixa que não está redondinha, um fruto mal formado. Então, isso muitas vezes as pessoas acham que é alguma doença, algum fungo, e não é. É falta de polinização. Não teve uma polinização adequada, tá? Essa polinização ela vai estar aumentando aí o teor de óleos nas sementes, tá? Vai diminuir o ciclo aí de certas culturas, porque vai amadurecer mais rápido e mais uniforme, né? E eu botei essa imagem para vocês observarem aí. A primeira imagem, os moranguinhos, tudo redondinho, bonitinho. É uma pesquisa realizada por Malagó de Braga. Ela fez essa pesquisa e demonstrou que a polinização é extremamente essencial para a produção de morango, né? Aí, esses morangos bem formadinhos aí mostra que ela fez uma boa polinização.
abaixo logo tem os morangos com má formação, né? Esses morangos aí, eles não têm um padrão para comercialização bom, eles estão deformados. Isso aí foi uma má polinização ou falta de polinização eficiente, tá? Outra coisa importante que eu deixei aqui para vocês foram dados, né, de pesquisa com café, onde a produção, né, por pé de café, onde tem visitação de abelhas, foi em um único pé foi colhido aí 7 quilos, né, mais ou menos, de café. Em uma outra planta da mesma idade, protegida, sem polinizadores, né, sem a polinização das abelhas, colheu-se 5 quilos. Então, 2 quilos a mais é bem interessante quando pensado de forma econômica, tá? O tamanho aí também dos grãos diferencia muito, onde a quantidade, o tamanho, na verdade, o comprimento dos grãos que são polinizados são maiores, né? Outra pesquisa que foi feita também por mim e por um orientado com mini melancias, né, mostrou que os frutos de mini melancias polinizados por abelhas, né, teve um índice de deformação muito pequeno, a maioria não estava deformado, teve peso maior, maior comprimento, maior espessura, a polpa estava bem firme e o açúcar da melancia foi bem maior em comparação com frutos não polinizados. Aqui, para vocês observarem, essa pesquisa ela foi feita em casa de vegetação, foi um ambiente bem protegido para a gente controlar as abelhas que estavam visitando ou não as flores das melancias para gerar as mini melancias, né? E falando, né, economicamente, essa polinização pelas abelhas, né, elas são importantes para o ecossistema, como eu venho dito, e para a agroindústria. Por quê? A gente pode observar aí que uma pesquisa feita em 2016 mostra que de 8 a 12 bilhões são gerados nos Estados Unidos através da polinização por abelhas. Na União Europeia, 22 bilhões e no mundo chega a ser 153 bilhões. Então, as abelhas, elas são extremamente importantes, economicamente falando, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa alimentação, tá? Só que esses polinizadores, eles estão aí extremamente ameaçados. Por que eles estão ameaçados? Porque nós, com as queimadas, nós seres humanos, com as queimadas, né, que causa o aumento da temperatura, destrói as matas, que é o local de nidificação delas, tá? A gente planta aí as monoculturas, as doenças, o uso aí abusivo, né, de agrotóxico ou defensivo agrícola, como queiram chamar, tá? Então, tudo isso está ameaçando esses polinizadores, principalmente as abelhas, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Como eu disse a vocês, a gente está visando mostrar para vocês, eu quis mostrar para vocês desde o início a questão, voltando desde o início, o que é a meliponicultura, qual a importância das abelhas para a gente, qual o benefício, a característica dela, mas trazer até o momento em que demonstra que ela não é apenas algo econômico, ela tem algo a mais para nos oferecer. E esse algo a mais, tá? Vem a ser o quê? Eu peguei, né? Tentei buscar alguns relatos, algumas reportagens mostrando para a gente, né? Qual seria a importância que não seja econômica dessa meliponicultura para nós, né? E aí eu coloquei alguns recortes de reportagem para vocês verem. Aqui tem uma dentista, tá? A Jandira, ela fala para a gente aí que as abelhas, né? Ó, essa fala aí é dela. As abelhas precisam de um ambiente com flores e plantas para se alimentar e poder polinizar. Aqui no meu quintal, além dessas plantas,
também tem algumas árvores frutíferas, o que acaba atraindo pássaros. A polinização da planta atrai borboleta, então uma coisa vai puxando a outra. A criação das abelhas nos insere em uma interação com a natureza, aumenta a nossa percepção mais sensível, produzindo uma grande sensação de bem-estar. É minha terapia. Olha que interessante. É minha terapia, fala dela. Então, ela demonstra de forma prazerosa, ela cuida, ela tem algo, né? Pensa aí, a gente vai no nosso dia a dia, a gente tem uma vida muito corrida. Agora, com essa questão da pandemia, muitos continuam trabalhando, outros continuam trabalhando de forma, né? Home office, está mais tranquilo. Então, para nós que trabalhamos, né, no nosso dia a dia, outras pessoas que também estão mais tranquilos e têm um tempo livre, quando a gente começa a fazer algo que nos dá prazer, algo diferente, a gente vai querendo conhecer mais e mais. E essas abelhas, ela dá esse prazer para a gente, né? Outra reportagem interessante, né, que eu achei importante mostrar para vocês, foi dessa pessoa aí, né? Ele, tá, é um agricultor germano, ele perdeu a perna, gente. Olha a reportagem, vida nova com cafés especiais e criação de abelhas sem ferrão. Ele perdeu a perna, entrou em depressão, tá? Olha o que ele diz aí, ó. Eu tinha desistido de viver. Pedia muito a Deus para me tirar desse mundo porque me considerava um lixo. Não conseguia me adaptar sem a perna. Passar por uma situação dessa é muito triste, mas com a criação de abelhas e o projeto de ampliar a lavoura do café, veio a superação, conta o agricultor. Então, quando a gente que conhece, tá, essa prática da meliponicultura, para nós é muito importante ver esse reconhecimento e ver que hoje em dia a meliponicultura ela tem sido muito, muito importante para salvar vidas. Eu digo salvar vidas porque pessoas que têm depressão é muito sério. Depressão é uma doença, é grave, né? Então eu digo a vocês com convicção, a meliponicultura ela é mais que uma prática econômica. A meliponicultura ela ajuda as pessoas a ter qualidade de vida, a ter uma forma melhor de ver o mundo, né? Ela ensina a pessoa a ser feliz, tá? Ó, o que ele diz também, a esposa dele chega a dizer, tá? A partir do momento que se cria abelha, se começa a preservar. É impossível você criar abelha sem preservação. Quando se decide ser um criador de abelha, vai estar preservando e conservando as espécies. A gente conserva e preserva as espécies de abelhas, mas também a gente está colaborando com o nosso ecossistema, com a nossa biodiversidade. Outra reportagem muito interessante foi a desse idoso. Ele tem 85 anos, tá? E ele tem em casa 180 colmeias de abelhas. Ele diz que é o animal de estimação dele, né? Olha o que ele fala, ó. O amor amor à primeira vista pelas abelhas aconteceu aos 8 anos, quando ele construiu uma caixa para preservar os insetos que encontrava. Com o tempo, ele se tornou meliponicultor, né? Criador de abelhas sem ferrão. Outra reportagem interessante aqui foi sobre a meliponicultura que pessoas, tá? Que estavam com o regime semiaberto, pessoas que foram presas, cometeu algum delito, e estavam em regime semiaberto, e através desse regime começaram a fazer aí a questão da criação das abelhas. Então, aí, ó, mão de obra carcerária é utilizada na produção de mel no Pará. Então, isso é importante, isso faz com que essas pessoas se ressocializem, vejam a vida de uma outra forma, tenham uma chance, né, de construir a vida de uma forma melhor. Olha a palavra dele. Eu gosto de trabalhar com as abelhas nativas, pois elas não são tão agressivas como as que têm ferrão. Aqui, aprendi a importância desses insetos para o meio ambiente. Conta. As abelhas só começarão a produzir
mel no segundo semestre do ano, mas já em dezembro poderá ser feita a multiplicação de ninhos, que no mercado chega a custar R$ 200 cada. Então, isso é importante porque a pessoa colabora com o meio ambiente, tem algo para estar trabalhando, manipulando, construindo a sua vida e também a sua vida financeira, né? Outra questão aqui que eu achei importante mostrar para vocês foi uma prefeitura, tá, de um município que é Ibirubá, né? Eles estão criando abelhas sem ferrão e eles dizem aqui o quê? Que a meliponicultura tem tornado nos últimos anos uma atividade relevante tanto no meio rural quanto no meio urbano, em função das novas finalidades da sua criação, né? Que não é só uma finalidade econômica. Olha aqui embaixo o que ele fala, uma finalidade de produção de mel, produção de colônia para comercializar, mas também, ó, lazer, ou com um bichinho de estimação. Sem contar que as abelhas também, né, estão aí trazendo para nós um novo leque já há muito tempo, que é voltado para pesquisa, voltado para educação, para preservação, né, e polinização dos nossos alimentos, do alimento que vem para a nossa mesa. Outra reportagem aqui, né, mostrando, falando sobre a importância dessas espécies, tá? Nossa meta é reconhecer a abelha sem ferrão como prestadora de serviço ambiental direto e indireto, bem como reconhecer o meliponicultor como comercial, hobbyista ou conservacionista, né? Então, a gente precisa ter essa noção que o meliponicultor, ele não tem apenas um cunho econômico, ele tem um rol, um viés conservacionista. A gente tem que ter essa noção e passar para as pessoas, conscientizar as pessoas da necessidade, da importância, né, da conservação da natureza, do meio ambiente e também de utilizar essas espécies como hobby, que dessa forma a gente, consequentemente, vai estar sendo conservacionista, né? Então, ó, João conta que foi paixão à primeira vista, logo nas primeiras pesquisas que fez. São bichos fantásticos, os únicos que fabricam naturalmente o seu alimento. Uma organização social incrível e de importância imensa para todo o equilíbrio ambiental. Sem elas, não há vida, discorre agradecido. Então, quando a gente vê, né, as pessoas reconhecendo a importância da meliponicultura, é prazeroso. Ó, resgate e manejo sustentável de abelhas nativas, né? Olha aqui, eu vou ler só aqui embaixo para vocês terem essa noção, que está em vermelhinho aí, ó. Já no campo neuropsíquico, é favorável no tratamento de depressão e da insônia. Então, tanto esses alimentos produzidos por elas, quanto a prática do manejo dessas abelhas, vai estar colaborando, né, diretamente para o tratamento de pessoas que têm problemas, tá? De depressão, insônia, entre outros probleminhas aí neuropsicológicos. Outro depoimento aí, olha, interessante, de um designer gráfico, né, o Fred, ele diz que uma das experiências mais marcantes da minha vida foi tomar mel de canudinho direto da colmeia. Em cada colmeia, o mel tem um sabor diferente, sendo próximo do pé de jambo, o sabor mais frutado, né? Próximo do café ou eucalipto, mais silvestre. É tipo experimentar vinho, né? Então, ele compara aí o sabor do mel com experimentar vinho. Cada vinho vai ter a sua essência, vai ter o seu sabor, né? Vai depender ali da questão do tempo de maturação, né, e de fermentação das uvas. Já no mel vai depender do que? Da espécie de abelha e da espécie de planta que que forneceu o néctar para a produção desse mel, né? E aí, de que modo que a gente vai estar colaborando para essas pessoas que têm algum tipo de problema, utilizar não só de forma econômica, né? Eu quero usar como hobby, eu quero
utilizar para eu relaxar, para eu ter algo em casa, que eu chegue do trabalho, para aliviar a minha mente, para descontrair. Então, eu quero criar essas abelhas. Então, de que modo? Porque se eu colocar ela lá, ela não vai me ajudar em nada. Vai ajudar por quê? Porque você pode iniciar desde a construção dessas caixas. Se eu não quero comprar caixa, eu posso construir a caixa. Eu vou estar trabalhando com as mãos e eu vou estar trabalhando com a mente, né? Porque eu vou estar vendo de que modo eu vou estar encaixando essas caixas, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Então, para o idoso, para o adolescente, para as pessoas em geral, pode estar fazendo de forma tranquila, né? A transferência dos ninhos, né? A limitação dessas abelhas. Então, quando a gente vai fazer multiplicação, tudo isso vai estar ajudando, né, que a gente trabalhe o nosso desenvolvimento psicológico e também relaxando e tendo algo a mais para que a gente não fique o tempo todo preso naquela coisa do dia a dia ali que a gente tem com aquelas responsabilidades, com os estudos, com o nosso trabalho, com pessoas que têm filho, esposo, esposa, né? Então, isso vai estar colaborando para a gente estar tendo um momento diferenciado, né? Então, essa transferência aí, esse manejo desses meliponinhos vai estar colaborando também dessa forma. A gente fazer o alimento para estar fortalecendo essas abelhas, para estar multiplicando, né, essas abelhas, no momento que a gente não tem ali florada para elas, e a pessoa que mora em apartamento, as abelhas está fraquinha. Então, tem toda uma forma que posteriormente a gente pode estar fazendo, quem sabe, passando esse período de pandemia, fazendo um curso de manejo de meliponíneos. Eu vou estar ensinando para vocês como é que a gente pode estar fazendo esse alimento, como é que a gente pode estar manejando essas abelhas, tá? Tem os suportes que a gente pode estar usando, né? Colocando a proteção para a formiga não estar invadindo esse alimento, né? Entre outros animais que pode estar atacando a colônia. As revisões que tem que ser feitas nas colônias, tá? Que são periódicas, então isso vai demandar tempo, vai fazer com que a pessoa, né, precise de um tempinho para estar ali mexendo com as abelhas, dando alimentação, fazendo a limpeza, né? Olhando se ela está forte, se ela está precisando de alimento, se precisa de alimento, ela precisa de um alimento mais proteico ou não, como é que eu vou fazer esse alimento, né? E as plantas que a gente também pode ter dentro da nossa casa, quem tem quintal, quem mora em apartamento também, se não tem essas plantas, pode ter um caqueirinho com algum tipo de espécie, né? Então, as pessoas podem estar cultivando, né, no seu quintal ou na sua fazenda, sua hortinha ou no seu sítio, plantando algumas espécies de plantas melíponas que atraem essas abelhas, que tem um alimento para essas abelhas. Então, isso também vai estar ajudando as pessoas, né, a ter um hobby e estar trabalhando a mente e, de certa forma, também o físico, tá? Na formação de núcleos, a gente precisa estar observando aí também a questão da retirada, como é que a gente vai estar, né, multiplicando essas colônias. E isso tudo é interessante porque a pessoa fazendo, a cada momento que a pessoa está ali lidando com essas abelhas, observando, ela vai aprendendo gradativamente, vai conhecendo os discos, vai observando que aquele disco ali é um disco de cria, né? Já tem outro disco, já está mais desenvolvido, já vai nascer mais rápido, a gente vai estar, se eu tenho mais de 2 caixas ou 3, eu já vou estar pegando disco de caixa diferente, colocando em outro para evitar consanguinidade. Então, tudo isso é importante. E uma coisa também que vai estar fazendo para poder colaborar e incrementar mais, né, esse trabalho que vai estar ajudando as pessoas também, é a questão da coleta do mel. Essa coleta, ela pode ser feita com seringa ou com uma bomba, tá, de manipulação, que as pessoas podem encontrar facilmente, né, em casa de produtor rural, e
tem as técnicas que pode utilizar aí, pessoas que que queiram, além de fazer isso como hobby, queiram comercializar, tem as técnicas também de beneficiamento, que é aí a refrigeração, pasteurização, desumidificação e maturação. Isso aí a gente poderia estar falando, né, mais tarde, em um outro momento, que é muito fácil, é muito simples, então são só técnicas que a gente faz para estar retirando aí, no caso, por exemplo, da refrigeração, ela vai ajudar aí a reduzir, né, o desenvolvimento aí de bactérias, de leveduras. No caso da pasteurização, vai aquecer aí o mel. Esse mel ele só pode ser aquecido até 65 graus. Se passar disso aí, ele já vai alterar, né, e comprometer aí a característica do mel. A questão da desumidificação, né, que nesse processo é um processo de retirada aí da água que tem nesse mel, tá? Então, a gente retira para menos de 20%, que é o permitido aí pela legislação brasileira. E a maturação, que é um método aí de fermentação, né? Após a colheita, que ocorre, essa maturação ocorre aí de forma natural, em temperatura ambiente, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Eu queria dizer para vocês que nós, né, nós devemos conservar aí o foco preservacionista, né? E manter a população de abelhas nativas no seu habitat. Qual é o habitat dela? É o meio ambiente, é a natureza, tá? Porque elas são agentes polinizadores, né? Obrigatoriamente elas são, porque elas vão buscar o alimento e através nesse momento aí elas colhem o pólen e o néctar, né, que são o seu alimento. Então as abelhas, elas precisam aí, tá, de perpetuação. Então ela precisa desse alimento para nos colaborar também com a gente. Elas possuem aí uma relação, né, ecológica que torna ela totalmente dependente uma das outras, né? E ela é fundamental aí para o desenvolvimento, né? E o êxito da relação que tem abelha e abelha com a natureza, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha essa noção, que não é apenas econômico, é conservacionista, é preservacionista. A gente precisa ter um foco em que as abelhas, elas são algo que traz para a gente o nosso alimento, ele traz para a gente, né, colabora com o ecossistema, que vai estar colaborando consequentemente para o ar que a gente respira, e também vai estar trazendo para a gente bem-estar e saúde mental, porque a gente pode estar lidando com essas espécies aí e deixa eu tirar aqui. A gente pode estar lidando com essas espécies e, de certo modo, trazendo, né, uma qualidade de vida melhor para a gente. E aí, Roque? Gabi, Oi, tem Lu. várias perguntas legais. Vamos lá, Lu. Eu espero aí que tenha conseguido, né, passar para vocês um pouco sobre essa questão aí das abelhas, porque quando a gente fala em abelha, eu quis trazer desde o início a parte econômica até o final, onde a gente fala sobre a questão do trabalho, né, de lazer, de hobby. Das 1000 possibilidades, né? Das 1000 possibilidades, né, da terapia, porque às vezes quando a gente fala de abelha, a pessoa só pensa só mel, polinização, pólen, própolis e pronto. Sim. Então, a pessoa não tem a visão do que esse mel pode trazer, do que essas abelhas podem estar trazendo para a gente. Então, aqueles relatos todos eu achei extremamente importante para que as pessoas vejam como é interessante utilizar essas abelhas como terapia, como uma chave aí que vai abrir uma porta para uma qualidade de vida melhor para as pessoas que têm esses problemas, tá? Eu achei muito massa que você trouxe, além dos relatos, muita coisa científica, né, dos estudos que vocês fizeram. E eu não sabia da coisa da má formação dos frutos.
Muito interessante. Muitos frutos, e aí as pessoas vão utilizando, Luana, muitos produtores, eles acabam vendo que a cultura dele, os frutos estão mal formados, e aí acabam colocando muito agrotóxico, achando que é alguma praga, e não é a praga. Quanto mais ele vai colocando, por isso que é importante ter um técnico, né, que vá visitar, quando tem algum produtor com esse tipo de problema, é bom ter um técnico, um agrônomo que vá visitar aquela espaço dele para observar o que realmente está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente chega lá e não é doença, não é praga, é falta de polinizador na área. Um exemplo que eu dou a vocês, eu não me lembro se eu já contei isso para os meus alunos no CETEP, mas eu acho válido contar para vocês agora, porque pode ter alguém que não assistiu a aula no dia. Uma certa vez, um produtor perguntou a meu pai assim: sua filha vai vir aqui quando? Porque eu tô com o maracujá lá, tá caindo tudo, né? Tá pecando tudo porque um bicho tá comendo as flores. E eu já mandei matar aqueles bichos tudo e não tá dando certo. E eu já vi que eu não vou ter maracujá. Mangangá. E aí, meu pai falou, né? Um dia, quando eu cheguei lá, a gente foi lá olhar. Menino, para vocês que não sabem, o maracujá, né? Ele é polinizado por uma espécie de abelha, né? Que é a xilócopa, que as pessoas conhecem popularmente como mamangava ou mamangá, que parece um besourinho, um besouro preto. E aquilo Besourão. é um besourão. É um besourão. Né? E não é um besouro, aquilo é uma abelha. Mas tem abelhão. Tem gente que não sabe que é uma abelha, acha que é um besouro e aquele besouro está prejudicando a cultura. E aí ele achou que aquilo era um besouro. Quando eu cheguei lá, ele fez assim: ó, dona Gabriela, a senhora espera que o besouro vai vir. O bicho vai vir. Aí eu tô vendo, ó. Demorou, com pouco vem. Quando eu olho, gente, eu já sabia o que era, mas eu esperei para mostrar a ele. Quando eu disse a ele que aquilo não era um besouro, que aquilo não era um bicho que estava comendo, prejudicando as flores, e as flores estavam caindo, que era uma abelha, a abelha que polinizava o maracujá, e que se ela não fosse ali, não ia ter fruto de maracujá. Ele já tinha mandado matar tudo. Falou para o povo que trabalhava lá que quando visse aquilo, que era para matar aquele besouro, que aquele besouro estava comendo as flores e a flor estava caindo. E tem produtor que paga, muitos produtores de maracujá, eles pagam as pessoas para poder fazer a polinização, porque quando na área não tem área de mata próxima, o mangangá ele não consegue se reproduzir tão bem, né, como qualquer abelha. E aí ele acaba que né, não tem mais mangangá correndo na área e o produtor gasta dinheiros e dinheiros indo com cotonete, florzinha por florzinha, pagando o pessoal para poder fazer a polinização. Então, é um serviço, né, que elas fazem para a gente de graça, e muitas vezes a gente não dá o retorno, né, que é deixar sempre um pedaço ali de área verde, de reserva, de mata, para eles poderem ficar bem. Eu tenho uma caixa de uruçu. Eu tenho uma caixa de uruçu é maravilhoso, viu, gente? E aí eu tô eu dividi ela, fiz a divisão, e ela morreu uma delas. Minha inexperiência, mas eu estou aprendendo. Aí uma das perguntas que você já puxando aí a questão das flores, qual a flor que a abelha mais gosta de fazer polinização? Elas têm preferência de flores? É a pergunta do Marcos Vinícius. Olha, Marcos, as flores em geral, elas acabam de alguma forma atraindo as abelhas. Por quê? Porque elas têm cheiro, elas podem tem espécies de flores que têm mais pólen, outras têm mais néctar, outras têm os dois, pólen e néctar, que são chamadas as plantas, né, as flores poliníferas e nectaríferas. Então, ela não tem vamos dizer assim, tem locais, como é que eu posso te explicar? Tem região que pode ter, por exemplo, caatinga. A caatinga tem época que a espécie que está florescendo é pouca. Então, se não tiver, ela vai naquela ali. Se tiver muitas, ela vai nas que tiver com o odor mais atrativo naquele momento para ela. As abelhas é igual a gente.
tem alimento que a gente gosta mais, tem alimento que a gente gosta menos. Então, o que tiver mais atrativo para ela naquele momento, ela vai. Se não tem aquele, ela vai no outro. Não sei se vocês já observaram, né? Tem época que a gente está sentado tomando um refrigerante, um suco, uma coisa, e vem a abelha. Por que aquela abelha veio ali? A apis, né? Normalmente a apis. Principalmente a apis. Por que ela foi ali? Por falta de alimento próximo para ela. Aquele cheiro agradou e ela foi lá, que ela precisa de alimento, né? Legal. A gente fez um sistema agroflorestal lá em casa voltado para as abelhas. Aí a gente colocou urucum, cidreira, aroeira, urucum, cidreira e aroeira, esses 3 principais, para a uruçu, né? A gente pensando na uruçu, assim. Outra pergunta da Rosemary, ela disse que tem alergia e perguntou se essas abelhas, as melíponas, são perigosas para ela ou se tem algum problema. Essas abelhas, ela não tem ferrão, então ela não vai te picar, ela não tem aquela toxina para poder picar você e você ficar, né? Agora, tem pessoas que têm alergia não apenas à toxina, à picada da abelha, tem alergia ao produto da abelha. Tem gente que toma o mel, a garganta fica coçando, né? Fica tossindo. Tem gente que fica todo empoladinho ao comer o pólen da abelha. Então, é preciso você saber se você vai ter alergia ao produto. Mas qual é o tipo de alergia, né? Qual tipo de alergia você tem? O veneno. Mas a abelha em si, a melípona em si, as melíponas em si, elas não são perigosas. Elas são abelhas dóceis. Elas são tranquilas e elas não picam, tá? Elas têm uma forma de defesa. Por exemplo, tem algumas... a jataí, que eles conhecem como abelha mosquito, que é bem pequenininha. Ela, se você for abrir a caixa dela ou você for mexer com ela, o que é que ela faz? Ela pega um pouco de cera e cola no seu pelo, no seu cabelo, na sua sobrancelha. Mas é a cera que ela vai ali colar em você, que é uma forma de defesa dela. Ela vai achar que, de algum modo, você vai sair dali e vai deixar a colmeia dela livre. No caso de, por exemplo, a uruçu, que Luana falou que tem em casa. A uruçu, se ela estiver muito forte, ela vai tentar se defender de alguma forma. Ela vai grudar em você. Mas não é... Ela dá uma mordidinha, mas bem fraquinha, né? Parece mordidinha. Quando a formiga vai lá e pica você, dói mais do que a abelha. É uma forma de defesa dela, mas ela não vai te atacar se você não for mexer lá. E se mexer como a gente faz o manejo, que a gente vai estar fazendo aquele manejo, ela vai vir em você, mas ela não vai te atacar para ferroar, porque ela não tem esse ferrão, tá? E Luana, você falou em relação às plantas, né? Não sei se tu conhece, alguns chamam de amor agarradinho, outros chamam de... eu esqueci o nome. É uma flor bem pequenininha, rosa. Ela dá geralmente nas cercas. Ela é bem interessante. Jabuticaba, que a gente pode ter em casa, o pezinho também, que além de ser frutífera, é bom para a gente, para a abelha, é super interessante, principalmente para abelha sem ferrão, né? Tem o cambará, o que o pessoal chama de coroa de Cristo. As abelhas gostam muito, muito, né? Então, a gente precisa ver a questão de qual as espécies que são poliníferas e quais espécies nectaríferas que a gente pode ter ali no nosso quintal ou no nosso sítio para poder fornecer aí para as abelhas, tá? Eu moro num apartamento ou numa casa que eu não tenho onde plantar nada, não tem problema. Você pode criar abelha, porque a abelha vai buscar o alimento dela. Aí já é uma pergunta minha, queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a abelha indicada, qual é a espécie indicada para ter em apartamento, no caso, né? Porque a uruçu ela é um pouco mais exigente, por exemplo. Qual seria uma que se adaptasse bem na cidade? Lu, eu conheço pessoas que sem alimentar, né? Sem alimentar. Que criam uruçu. Eu conheço pessoas que criam uruçu em apartamento. Santo Antônio? Em Santo Mas Antônio, alimenta, não? Não alimenta? E tem períodos que alimenta. Tem períodos que alimenta.
né? É. E a jataí, ela é uma abelha bem tranquila para você criar em apartamento. Então, Ela já não tá é aí, você tão... indicaria. A jataí, a urussu, dependendo do lugar que você vai estar, né, da cidade que você vai estar, a mandaçaia também, ela é bem tranquila, né? A Ela Jataí, a é Jataí menor que a urussu. é É aquela aquela mosquitinha pequenininha, é que pequenininha. faz A caixinha. casa na casa, assim, na parede, né? Para o pessoal saber, assim. Isso. Faz aquele canudinho na entrada. Legal. Aí tem uma pergunta também sobre a Jataí aqui. Qual seria a diferença entre o mel da abelha apis e o produzido pela Jataí? Qual você acha o que é que você sabe dessa diferença, assim? Se é mais, tem mais qualidade? Qual que é Eu não entendi. a Qual a diferença do mel diferença? da Jataí para apis? Ah, tá. Eu tinha entendido outra coisa. A diferença do mel da jataí para apis. Primeiro, o mel da abelha sem ferrão, ele tem o açúcar, né? O Brix é diferente, tá? O mel da abelha sem ferrão também, ele é mais aquoso, mais o da apis, ele é mais denso, mais, vou dizer assim, mais grosso. Vamos falar dessa forma, né? O da abelha sem ferrão, ele é mais aguadinho, é mais um pouco mais ácido. Vai a depender também da espécie de planta que ela coletou, tá? O pessoal usa muito medicinalmente, né? O da Urussu e da Medicinalmente. Jataí. Mel de uruçu, mel de jataí, o mel de abelha sem ferrão em si. Eles utilizam muito de forma medicinal, tá? Aí uma última pergunta de Polly. É difícil conseguir abelhas sem ferrão? Não, não. A gente Qual pode, seria ó, esse pode preço? comprar, tem pessoas que vendem, que produzem para vender, tem pessoas que produzem para vender, pessoas que produzem para alugar, né? Tem pessoas hoje que alugam colmeias para colocar na sua área. Grandes produtores estão alugando hoje abelhas sem ferrão para colocar na área, para polinizar as frutíferas. Tem pessoas que vendem e tem pessoas que colocam caixa isca e conseguem. Você podia explicar um pouquinho como é, se ela quiser capturar uma jataí, como que ela, que é essa que ocorre mais na cidade, assim, né? Ó, tem pessoas, né? Como eu disse, futuramente eu espero poder dar um curso de manejo, de criação de abelha e poder ensinar, né? Que quando a gente está, principalmente com os alunos, né? Pessoas mais jovens, pessoas que nunca criaram, não têm uma noção, é mais complicado da gente falar assim. Mas tem pessoas, vocês pode ter uma caixa isca, né? E uma caixinha de papelão mesmo, ou então garrafa PET. A gente pode essa garrafa, se for em garrafa, a gente lava ela direitinho para tirar aquele cheiro. E aí a gente vai colocar, né, melar essa garrafa. A gente pode estar fazendo uma solução, né, que atrai as abelhas e melar essa garrafa, né? Posteriormente eu vou poder estar ensinando a vocês como fazer isso. A garrafa a gente vai ter que enrolar ela, essa garrafa todinha, num plástico escuro ou num papel escuro para deixar ela toda escurinha. E aí a gente coloca em algum ponto onde tenha plantas ou até no pezinho, se elas gostam mais de locais mais baixos, elas não vão colocar muito, não vão. A maioria, na verdade, das espécies de abelhas sem ferrão, elas não vão muito para o alto, elas gostam mesmo, né? Essas abelhas jataí, elas adoram fazer assim em frestas de muro, né? Se tiver alguma fendazinha assim em árvore ou em pedra, alguma coisa assim, ela faz ali, ela consegue entrar e fazer o ninhozinho dela, né? Então a gente colocando essas caixas iscas vai atrair essas abelhas. Legal. Então é super possível, né? Capturar uma Capturar jataí sem assim na destruir o meio cidade. ambiente. É possível, com certeza. É, aí outra pergunta.
a diferença de da apis e dessas abelhas, né, das melíponas. Está perguntando qual seria a diferença. A diferença, primeira diferença Várias, né? grande é a questão do ferrão, né? A ápice, ela vai ferroar e a abelha sem ferrão, já diz, a abelha sem ferrão, né, a melípona, ela não tem ferrão, o ferrão é atrofiado, na verdade. Outra diferença, né, o tamanho, a coloração, né? A, a questão das fêmeas e dos machos, a gente vê a diferença nas curbículas, que é onde a gente coloca, onde a abelha busca o néctar, e aí ela coloca ali na perninha, na patinha, que a gente chama de curbícula, a gente consegue diferenciar aí a questão da antena, né, entre macho e fêmea, uma tem um lóculozinho da antena, tem uma a mais, então isso aí é mais, quem consegue mais diferenciar aí são pessoas, né, né, as pessoas taxonomistas, né, que estudam aí. Aqui na Bahia nós temos a doutora Favísia Freitas, que é show de bola, ela é extremamente competente e faz isso com maestria, que é a identificação das espécies de abelhas. Nossa. E a diferença na colmeia? Tem diferença na colmeia? Tem. Outra pergunta do Davi. O tamanho. As caixas racionais das abelhas sem ferrão, elas são menores, né? Luana, ela tem uma caixa de uruçu. A caixa de uruçu, ela é maiorzinha. A caixa de jataí, a caixa de uruçu era geralmente assim, né? A caixa de jataí, ela é bem menorzinha. A caixa da Apis mellifera, né, que é europeu, africano, como dizem, já é bem maior e o formato dela e a estrutura dela é diferente, tá? Na abelha sem ferrão, a gente tem o quê? O ninho, o sobreninho e a melgueira, né? Já na Apis mellifera, a gente vai ter o quê? O ninho, né? Onde tem várias... a gente tem várias partezinhas, esqueci até, surgiu até os quadros, né? Tem os quadros onde tem, embaixo fica mais a questão das crias e depois logo acima tem os quadros de favos com o mel, né? E eles vão aumentando também, assim como na criação de abelhas sem ferrão, à medida que enche o ninho, o sobreninho e a melgueira está com mel, a pessoa pode ir acumulando várias melgueiras em cima para a abelha ir enchendo de mel. A mesma coisa na Apis mellifera, eles vão aumentando a quantidade de melgueiras. E lá, só que lá a melgueira vai nos quadros e cá, na abelha sem ferrão, é em potes. Potinhas. É lindo. Potinhas. Eu adoro ficar olhando lá minhas abelhinhas, tirando Fica mel. É uma potinho, terapia mesmo. Abrindo potinho, coloca canudo, toma o mel do canudo. Dá para uma criança que elas adoram. Aí eu tem tenho outra jataí pergunta. aqui em casa, Luana. Tem o jataí e tem o uruçu. Eu tô com uma moça branca que eu tirei tava na construção lá na parede da casa, aí eu botei numa colmeiazinha de jataí que eu tinha. Linda. E a uruçu. Gente, vocês têm que ter oportunidade, eu tenho que ter oportunidade de levar para vocês esse curso, para vocês verem. A moça branca é linda. Os favinhos dela, aquelas bolinhas de mel, se vocês verem, que luxo. E o mel dela é super, hiper caro, viu, Luana? Chega uns R$300 o litro. É também tão pequenininho, tão pouquinho. Tão pequenininho. Aí outra pergunta. Qual o melhor modo de transportar as abelhas? Olha, a abelha sem ferrão, ela é bem tranquila, tá? O transporte dela é bem tranquilo. Então, o que é que faz? Você, para transportar, você tem que transportar ela. Tapar, né, a aberturinha dela à noite. Né? Você vai lá, a caixa tá lá, ó, eu tirei a abelha tá lá na caixa, já tem uma semana, eu quero trazer ela para minha casa. Então, à noite tem que ir lá, tapar a entradinha dela, passar uma fita adesiva por toda aquela aberturinha, né? Que fica entre a melgueira e o ninho e sobreninho, tem aquela divisão. Então, passa uma fita para evitar que elas saiam por ali.
E aí, no outro dia de manhãzinha cedo, vai lá, pega ela de manhã cedo, leva para o local onde você quer deixar, né? Traz ela, bota no local que você quer deixar, e aí você abre ela e pode deixar aí que ela vai reconhecer o espaço novo dela, né? Outra coisa, se tiver chovendo, o tempo tiver chuvoso, tiver úmido, não aconselho por causa, né, de tá levando umidade Forídeo. para o forídeo, né? Tá levando umidade. Perdi minha caixa por forídeo. Quando abri ela, cheio de larva, as bichinhas tudo já morta. Tentei salvar uns discos de cria, mas não teve jeito. Forídeo, quando começa, se você do início não dá jeito, ele acaba com a colônia. A Daniela Neri está falando que alguns trabalhos indicam que o mel de abelha jataí possui uma ação antibacteriana superior do mel comum. Massa, Dani, informação. Tem estudos já que falam. Acabaram as perguntas. Pronto. Mais alguma, gente? Última hora, hein? Acho que já foi. Como colocar alimento para as abelhas em longas viagens? Alguém perguntou aí, né? Eu vi uma chamadinha aqui agora. Gente, a abelha, longas viagens, depende desse longa viagem seu, né? A abelha, ela vai conseguir ficar sem comer. Se você tapou a caixinha dela de noite, né? Quando for, antes de tapar, você pega, faz uma alimentação. Se for para muito longe, você pode pegar uma alimentação consistente, né? Uma alimentação proteica consistente, coloca numa tampinha de refrigerante ou algo assim e coloca dentro da caixa. Pronto. Aí ela vai se alimentando daquela alimentaçãozinha proteica e até chegar ao destino dela, não tem problema nenhum. As abelhas de espécies diferentes, eu vi que alguém perguntou aqui se pode ser criada juntas, né? Cada caixa de abelha, ela tem que ter uma distância, se for de espécies diferentes, ela tem que ter uma distância da outra espécie, porque elas podem brigar, tá? Então é interessante que você coloque, mantenha uma distância, né, de 1 metro, 1,5 metro de uma caixa para outra, para evitar que essas espécies briguem. Se elas forem todas da mesma espécie, você pode estar colocando uma do lado da outra, não tem problema nenhum. Ela vai conhecer o cheiro, né, o feromônio da casinha dela, da abelha, né, da rainha, dentro da caixinha dela, e aí ela já vai direto para a caixa dela, ela não vai entrar em uma caixa que não seja a casinha dela, não, né? Pronto, Roque. Alguma mais dúvida aí? Tudo certinho? Uma abelha pode se Eu comportar acho que diferentemente devido à locomoção de locais. Como? Qual abelha que produz mel para comercialização e uma abelha pode se comportar diferentemente devido à locomoção de locais? Tipo, se ela se mudar de lugar, ela vai ficar mais agressiva, mais... Não, inicialmente, quando chega num local de destino, local diferente, até a gente, quando vai para um local diferente, a gente fica meio deslocado, né? Então, quando ela chegar num local de destino, vai sair, vai ficar aquele enxame todo fora, voando, aquela coisa, mas depois ela vai retornar, porque a abelha rainha vai estar lá dentro, então ela não vai embora. Ela só vai conhecer o espaço ali fora e depois ela entra novamente, e aí ela vai fazer, né, o percurso raio de voo e vai reconhecer tudo certinho, não tem problema, o comportamento dela não vai ficar agressivo por conta disso. Só no primeiro momento que é normal ficar saindo para reconhecer ali o espaçozinho, né? Porque estava fechada a caixa e a tendência é sair logo para ver o que é que está acontecendo. E outra coisa que você falou foi abelha para o consumo de mel, né? Comercialização. As abelhas, né? Uruçu, jataí, moça branca, manda-saia, todas essas abelhas, elas produzem mel comerciais. Mas a uruçu e a jataí são geralmente as que mais produzem, né? A uruçu produz uma quantidade maior que as outras, até pelo seu tamanho e tamanho da sua colônia. Última pergunta. Abelhas de tribos diferentes podem brigar por uma fêmea?
As abelhas, na verdade, De tribo, deve ser de colônia diferente. Colônia Tipo assim, tem diferente, duas exatamente. colônias ali juntas, e se o Ó, zangão vai para troca de caixa. Quando a princesa voa para poder acasalar, o zangão, né, os machos, eles brigam ali, eles vão até quem vencer consegue acasalar a abelha rainha, Mas é né? da mesma colônia ou de Mas colônias diferentes? na mesma colônia ali. Dificilmente acontece brigas entre as colônias diferentes, elas vão brigar ali se uma quiser invadir o espaço da outra, porque cada colônia ela vai ter a sua rainha com seu feromônio. Então aquele feromônio, aquele cheiro é que vai estar definindo, né? Você é daqui da minha família, você não é da minha família. Legal. Então, pronto, gente. Foi ótimo. Foi lindo, Gabriela. Valeu, gratidão. Gratidão aos alunos também que fizeram perguntas ótimas e aí a gente conseguiu super desenvolver. E Roque, quer falar alguma coisa? Tô louca para aula prática, para a gente fazer logo uma vivência com esses meninos, uma oficina de meliponicultura, né? Abrir uma caixa, ver como dividir, vai ser muito Tô massa. louca para montar um meliponário lá no CETEP. Ai, vamos! Eu ajudo. Vamos. É um tema. Meliponário com a área de plantas medicinais, um jardim medicinal. Exatamente, um SAP medicinal. É um tema que é bem. Os alunos têm muita curiosidade, né? A gente já teve com Gabriela, Diego, uma vez, Igor, duas vezes, né, Igor? Diego veio, fez também um trabalho. Os alunos sempre têm uma curiosidade muito grande, né? Uma área economicamente promissora, né? Como Gabriela falou. E além dos outros benefícios, né? Tão importante que a meliponicultura tem, né? Então, Gabriela, muito obrigado pelo carinho, pela delicadeza de ter organizado tudo. Luana está tão distante, tão próxima, né, Luana? E a gente conseguiu mais uma vez, né, fazer esse momento de aprendizagem aos meninos e meninas que estão aí, né, que estão chegando. Eu tive um problema técnico terrível, até meu celular até agora está aqui, parou tudo. Eu nunca vi, travou tudo. Fiquei aqui desesperado, que não podia entrar pelo celular. Mandar o vídeo, né, Roque? É isso, não tinha como entrar pelo celular. Eu vou tentar passar o vídeo. Se travar, eu já vou dar tchau e a gente já encerra. Foi um vídeo que a gente fez, eu vou tentar passar aqui, aí eu já vou dar beijo a todos, agradecer, que caso eu trave, aí vocês se despeçam aí. Tá bom, tchau, pode deixar. Tá? Eu A vou gente tentar. finaliza. Obrigada, viu, Roque? Obrigada a todos. Obrigado a vocês, aos meninos, e vamos torcer, né, para uma próxima aí, poder acontecer de novo. Igor, a galera aí montar para daqui, até a gente ver o que é que vai decidir, né, sobre esse retorno de aula ou não. A gente tá fazendo essas lives, esses encontros, matando um pouco a saudade, né? Verdade. Eu vou tentar ver se eu consigo passar. Se travar, já fica meu beijo aí, vocês se despeçam. Pode deixar.